Amigos, sejam bem-vindos aqui ao As Vozes do Gol, eu sou o Ciro Goetz e antes de qualquer coisa já faço o convite para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e compartilhem os nossos conteúdos. Vídeo especial, grandes narradores que infelizmente já nos deixaram, mas que terão seu legado, os seus respectivos legados eternizados na história não só do radiojornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Vou trazer dados históricos e também gols do nosso arquivo. Um ótimo vídeo! Antônio Carlos Rezende nasceu em 27 de abril de 1929 em Cachoeira do Sul e faleceu em 7 de fevereiro de 2015 em Porto Alegre. Além de narrador, foi escritor, jornalista e advogado. Atuou por diversas emissoras, com destaque pela Rádio Guaíba, onde cobriu a Copa do Mundo da Inglaterra com Pedro Carneiro Pereira. Morreu aos 85 anos, vítima de um infarto. Vamos ouvir um gol narrado por Rezende em 1966 da partida entre Alemanha 2, União Soviética 1. Avançando com Zenev pelo lado direito, batendo baixinho. Deixa a pelota para Chilensko pela ponta direita. Chilensko correndo, é desarmado por Schnelliger. Schnelliger para o contragolpe, entra no grande círculo, sobrepassa o risco divisório da cancha. Ainda Schnelliger lançou a pelota para Haller, tira, gol! Haller para a Alemanha, número 8. Marca aos 43 minutos e 30 segundos. Numa avançada de Schnelliger pelo lado esquerdo. Entrou no campo contrário. Sobrepassou a intermediária antagônica. Estendeu em profundidade para Haller na entrada da área. Penetrou o ponteiro direito e fulminou no canto esquerdo de Yashin. Marcando o primeiro gol da partida em favor da Alemanha. Armindo Antônio Ranzolin nasceu em 8 de dezembro de 1937 em Caxias do Sul e faleceu em 17 de agosto de 2022 em Porto Alegre. Foi um dos mais importantes narradores gaúchos de todos os tempos. Além de 6 Copas do Mundo, uma delas que valeu o tetra da seleção brasileira nos Estados Unidos, Ranzolin narrou mais de 140 grenais e transmitiu os principais títulos de Inter e Grêmio entre as décadas de 70 e meados dos 90. Destacou-se por emissoras como Difusora, Farroupilha, Guaíba e Gaúcha. Morreu aos 84 anos, devido a complicações pelo Alzheimer. Vamos ouvir um gol narrado por Ranzolin, do amistoso entre Brasil 2, Seleção Internacional 1, em 1973. Bola com Clodoaldo para Pelé. Pelé recolheu na frente do Pedro Rocha, ainda a bola com Pelé, ajeitou para a perna esquerda, entrou pela área, ainda Pelé recolheu, driblou mais um, atirou, a bola bateu no goleiro, vai entrando, gol do Brasil! Pelé! Na festa Garrincha, no jogo da gratidão ao Mané, Pelé apareceu para empatar com um gol de placa, driblou quase toda a defesa estrangeira, agora ele também pode sair, pode tomar o banho, Pelé leva a alma do torcedor carioca no Maracanã, explodiu o estádio, 43 minutos, Brasil 1, Seleção Internacional 1. Cândido Norberto nasceu em 18 de outubro de 1926 em Bagé e faleceu em 11 de fevereiro de 2009 em Porto Alegre. Foi um dos profissionais mais influentes do jornalismo gaúcho. Criou o tradicional programa de debates da Rádio Gaúcha, Sala de Redação. Fez história ao se tornar o primeiro narrador do estado a transmitir uma partida internacional. Com a Gaúcha, irradiou no dia 14 de maio de 1949, do centenário, a vitória do Grêmio sobre o Nacional por 3-1. Ex-deputado, ele morreu aos 83 anos, vítima de um câncer. Vamos ouvir um gol narrado por Norberto, Seleção de El Salvador e Grêmio,
também em 49 com vitória gremista por 3-1. Dentro da meia-lua, uma falta contra a equipe salvadorenha. Vamos ver quem vai cobrar. São diversos jogadores do Grêmio em condições de bater a falta. Mas a Álvaro de creio que seja ele que vai bater, pois que é, como foi chamado em Guatemala, o demolidor. Feita uma barreira. Feita a barreira pelos jogadores salvadorenhos, vai cobrar Álvaro. Correu para a pelota, atenção, deixou para Hugo, chutou para bater a barreira, gol! Gol para a equipe Porto Alegre. Terceiro da tarde para a equipe Porto Alegre. Se cobrou Hugo, quando Álvaro passou por cima da pelota, deixando para aquele bater. Hernani Ruschel nasceu em 9 de setembro de 1908 em Estrela e faleceu em 12 de agosto de 1995 em Porto Alegre. Era considerado uma estrela do rádio na sua época. Foi conhecido como Speaker número 1. No dia 19 de novembro de 1931, de maneira improvisada pelo microfone da Rádio Sociedade Gaúcha, narrou, na Baixada do Moinhos de Vento, a vitória do Grêmio sobre a seleção do Paraná por 3-1. É considerada a primeira transmissão esportiva do Rádio Gaúcho. Ruschel morreu aos 86 anos. Marco Antônio Pereira nasceu em 25 de outubro de 1956 em São Leopoldo e faleceu nessa mesma cidade em 17 de março de 2024. Foram mais de 40 anos na crônica esportiva. Marcão se tornou um narrador popular por aplicar muitas vezes o bom humor em suas narrações. Esteve em inúmeras coberturas inesquecíveis, com destaque pelas rádios Bandeirantes, Guaíba e Gaúcha. Também narrou na Grenal e esteve em outros projetos, como o canal do Alex Bagé, no YouTube, e a rádio Mais Independência antes de falecer. É lembrado por sacadas como É do Goiás e Mestre Jonas. Morreu aos 67 anos. Vamos ouvir um gol narrado. A partida é Avaí 0, Grêmio 3, em 2010, pelo Brasileirão. Roubou a bola, a zaga está aberta, está completamente perdida. Douglas tentou por dentro. Para Jonas, vai marcar, meteu pro gol. Gol do Grêmio! Mestre Jonas, artilheiro máximo e absoluto do Campeonato Brasileiro. Numa bola que Douglas roubou, e roubou bem. Bateu a carteira do adversário, arrancou pela direita e serviu bonito, com açúcar e com afeto, para o artilheiro máximo do Campeonato Brasileiro. Jonas, Mestre Jonas, que bateu de perna direita, inapelável para o fundo da rede do gol do Renan. 27 de jogo. Agora já goleada a gaúcha, tchê. E Jonas marca o seu segundo gol no jogo, o 11º no Campeonato Brasileiro, artilheiro máximo do campeonato. Ele é mestre em marcar gols, mestre artilheiro, mestre Jonas. Grêmio 3-0, já é goleada gaúcha aqui em Santa Catarina. Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, o Mendes Ribeiro, nasceu no dia 14 de julho de 1929 em Porto Alegre e faleceu na capital gaúcha em 9 de julho de 1999. Além de jornalista, foi advogado, professor e atuou na política. Começou na Rádio Gaúcha em 1951. Entrou para a história ao cobrir a Copa do Mundo de 1958, na Suécia, pela recém-inaugurada Rádio Guaíba. Trabalhou ao lado de grandes profissionais como o lendário Flávio Alcaraz Gomes. Também narrou o Bimundial Brasileiro no Chile em 1962. Em 63, retornou à Gaúcha, esteve na TV Gaúcha, depois RBS TV, e foi colunista do jornal Zero Hora. Retornou à Rádio Guaíba e ao Sistema Correio do Povo nos anos 90. Vamos ouvir um gol de Vavá contra a França na goleada de 5-2 no dia 24 de junho de 1958. Manda a bola para Joaquim, terminou lançando para Garrincha, corta Joaquim, veio o Tito, atirou para Vavá, pode marcar, gol! Gol do Brasil, Vavá! Gol para o Brasil! Gol de Vavá!
bateu no gol de Kelvin. Abi ficou preso debaixo dos paus. Kelvin estancou na corrida e o Brasil marcou. Vavá, Brasil 1-0. Milton Ferretti Jung nasceu em 29 de outubro de 1935 em Caxias do Sul e faleceu em 28 de julho de 2019 em Porto Alegre. Milton foi uma das vozes mais marcantes do rádio do Brasil. Atuou 56 anos na Rádio Guaíba, consagrado como a voz do correspondente Renner. Também era narrador e transmitiu jogos épicos, onde relatou o 1000º gol de Pelé no Maracanã, em duelo entre Santos e Vasco em 1969. Tinha um bordão, o gol, gol, gol. Era torcedor assumido do Grêmio. Participou ainda de 3 Copas do Mundo in loco. Faleceu aos 83 anos por insuficiência respiratória. Vamos recordar sua voz inesquecível em Santos 2, Vasco 1, do dia 19 de novembro de 69. Pelé prepara-se para a cobrança e para marcar seu 1000º gol. Demora-se ainda o árbitro. Havia gente estranha dentro do gramado. Um repórter que se adiantara. Não pode ficar ninguém por ali. É o momento de emoção pura do Maracanã, torcida gaúcha. Pelé vai correr. Caminha tranquilamente, atirou. Gol! Pelé, torcida gaúcha, explode o Maracanã, uma multidão invade o gramado, a partida está paralisada, tomem nota do tempo, 35 minutos, torcida gaúcha, é a segunda etapa de Vasco da Gama e Santos, é o segundo gol do Santos, Pelé carregado por uma multidão, emoção no Maracanã. Lá está Pelé com a bola 1000, com a bola do 1000º gol. Ele é erguido, ele vem sendo trazido aqui para o lado do gramado. Pedro Carneiro Pereira nasceu em 11 de março de 1938 em Porto Alegre e faleceu em 21 de outubro de 1973 em Viamão. É tido como um dos maiores ou maior narrador gaúcho de todos os tempos. Além de locutor, também era advogado. Destacou-se logo cedo na Rádio Guaíba, acompanhando uma excursão do Grêmio na Europa em 61. Em 62, não esteve na Copa do Chile porque a emissora priorizou os mais experientes. No ano seguinte, narrou as finais do Mundial Interclubes entre Santos e Milan. Teve uma rápida passagem pela Rádio Gaúcha para retornar a Guaíba como chefe do Departamento de Esportes. Apesar da eliminação do Brasil, fez brilhante cobertura da Copa da Inglaterra como principal narrador. Em 1969, foi a voz protagonista do rádio na inauguração do Beira-Rio. Em 1970 veio a consagração. Ainda que dividindo o microfone com a Rádio Continental do Rio de Janeiro, Pedrinho narrou o tri da seleção no México. Outra de suas paixões era o automobilismo. No dia 8 de novembro de 1970, ele narrou a inauguração do Autódromo de Tarumã. E justamente ali que, tragicamente, Pedro Carneiro Pereira foi vítima em um acidente em 1973. O ex-piloto e grande narrador faleceu com apenas 35 anos. Vamos ouvir o último gol narrado por Pedrinho, poucos dias antes do incidente. Foi um jogo entre Grêmio e Remo no Olímpico pelo Brasileirão. Vitória gremista por 3-0. Bola com o Noivo prendendo pela meia esquerda, Noivo olhou para Everaldo, tentou a bola para Everaldo, girou bem o corpo para Everaldo, fez jogada de atacante, chegando na linha de fundo, preparando a cruzada, levantou para a boca do gol, desceu Carlinhos, gol! Gol de Carlinhos para o Grêmio! Jogada de Noivo para Everaldo, foi ao fundo de campo, cruzou como manda o figurino, entrou o ponteiro e de cabeça colocou na rede. 28 minutos de jogo no segundo tempo, Grêmio 3, Clube do Remo 0.
Roberto Brauner nasceu em 7 de novembro de 1951 em Pelotas e faleceu em 7 de outubro de 2016 em Porto Alegre. E no fim dos anos 70 ingressou na Rádio Gaúcha, onde atuou vários anos. Além do futebol, se especializou em transmitir outras modalidades, com destaque para a Fórmula 1, narrando o Trimundial de Ayrton Senna. Irradiou várias Copas do Mundo e torneios importantes, como a Libertadores da América. De 1999 a 2007, esteve na Rádio Pampa e também teve uma passagem pelas rádios Bandeirantes de Porto Alegre e Eldorado de Criciúma. Roberto Brauner morreu aos 64 anos. Vamos ouvir um gol narrado por Brauner em um Grenal no ano de 1983, placar de 1-1 pelo Gauchão. Primeiro escanteio do Internacional em toda a partida. Luiz Carlos Silvinho levantou ao lado da área. André Luiz subiu, vai, defendeu o Mazzaropi, largou, entrou, Mauro Galvão, a bola vai entrando. É gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter! Gol! Mauro Galvão, na confusão, na cabeçada de André. A volta para Mauro Galvão depois da defesa parcial de Mazzaropi. 2 minutos do segundo tempo. Internacional 1, Grêmio 0. Apesar de muitas reclamações do Grêmio. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e curtir o nosso canal. Até o próximo!